Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Anderson. Gente, seguindo a mesma linha de ideia aí do último vídeo, hoje a gente vai falar sobre carnê-leão. É uma forma de apuração, tá, de imposto aí para os profissionais. Então fica ligado que na sequência aí vocês já vão descobrir o que que é. Bom, e o carnê-leão? E o que ele é? O carnê-leão, ele basicamente é um sistema da Receita Federal, onde a gente alimenta todas as informações ali, como os recebimentos que você teve, né, de outras pessoas físicas como você, para poder apurar o imposto de renda a ser pago. Então, ele nada mais é que uma forma de apuração do imposto de renda dos rendimentos que você recebeu de pessoa física, ou do exterior, ou de pessoa física, ou como profissional autônomo. São rendimentos que não tiveram o imposto de renda retido na fonte, que o imposto que deve ser pago não foi recolhido na fonte. Então você, como pessoa física, recebeu esse rendimento e você deve apurar ele nesse sistema do Carnê-Leão para poder verificar se tem imposto de renda a pagar ou não. E quem deve fazer esta apuração? Como eu citei, a pessoa física que recebe esses rendimentos, que você recebeu um rendimento, por exemplo, de aluguel, tá? A pessoa que lhe pagou foi outra pessoa física. A pessoa, o João, lhe pagou um valor de R$ 1.000 de aluguel. Quando você recebeu esse dinheiro por parte do João, não houve retenção na fonte, né? Ou seja, ele te passou os R$ 1.000 e você recebeu esse recurso. Aí você deve ir lá no sistema do Carnê-Leão e fazer a anotação deste recurso recebido para apurar se teve imposto a pagar ou não. Então, o aluguel recebido de outra pessoa física, rendimentos que vêm do exterior também é declarado no Carnê-Leão, rendimentos de autônomo, são os profissionais autônomos, aqueles que exercem atividade e não têm um registro e recebem, por exemplo, por atividade autônoma mesmo, como um dentista, um médico, um psicólogo, um fonoaudiólogo, um profissional autônomo no geral. Tá? Então você exerce aquela atividade, cobra um serviço que você executou e a pessoa lhe paga através desse recibo simples. Então você recebeu esse recurso, a pessoa fez o pagamento, você vai alimentar o sistema do Carnê-Leão para dar sequência aí na apuração do imposto. O recolhimento do imposto ele é apurado de forma mensal, ou seja, você vai juntar todos os recebimentos que você teve dentro de um período, dentro de um mês. Por exemplo, vamos supor que vocês tiveram recebimentos no mês de novembro. Você fecha todo o mês com esses recebimentos, anota, é bom ter anotado um controle, né? Aqueles recibos simples que você vai colocar valor, a data e a natureza do rendimento, né, que você recebeu aí, ou o trabalho executado. Então você vai ter esse controle. Fechou o mês, a gente vai alimentar o Carnê-Leão, é um sistema que fica dentro do portal do ECAC, que é um sistema da Receita Federal. Hoje ele é um sistema online, tá? Antigamente ele era um sistema à parte, instalado no computador. Hoje em dia não, ele é online, direto no sistema ECAC da Receita. Então a gente vai entrar nesse sistema, vai pegar todos esses recibos e vai alimentar este sistema do Carnê-Leão, colocando as receitas que você teve naquele mês. Vamos supor que as receitas que você teve foram de uma natureza de profissional autônomo. Você é um dentista, tá? E prestou esse serviço e recebeu R$ 5.000 dentro daquele mês, tá? Só de recibo. Quando a gente colocar R$ 5.000 hoje, você paga imposto de renda. Então ele já vai sair o valor a ser pago e a gente consegue imprimir a guia de pagamento do IR. O IR ele sempre vai ser para o mês seguinte da apuração. Então, se você está lançando os recibos do mês 11, como eu citei, você vai pagar o imposto no mês 12. Lançou o mês 12, vai pagar o imposto no mês 1. E assim sucessivamente. Quando fechar o ano, fizemos do ano todo assim, de janeiro a dezembro, tá? Lançamos. Quando fechar o ano todo, a gente vai transportar essa informação para o imposto de renda e a gente vai usar essa informação para poder alimentar o programa de imposto de renda da pessoa física, que é feito no ano seguinte. Então a gente vai apontar lá para a Receita, de janeiro a dezembro os meus rendimentos foram esses, apurados no sistema do Carnê-Leão, ele vai apontar mês a mês, e eu paguei esse valor aqui de imposto que foi apurado lá de janeiro a dezembro. Aí com isso a Receita vai olhar e vai falar, não, isso supre a necessidade, realmente era somente este imposto devido, pois seus rendimentos foram só esses. Ou não, tem que complementar, ou eu estou te dando uma restituição porque o que você recolheu o ano passado foi um pouco a mais. Então,
Essa é uma informação importante. O rendimento, o imposto, no caso desses rendimentos, ele é sempre devido no mês posterior ao rendimento recebido. E nunca só no imposto de renda, porque tem algumas pessoas que alimentam essa informação toda direto no imposto de renda e não fazem isso mês a mês, com base nos recebimentos. E isso também vale para o aluguel. Ou seja, se você recebeu um aluguel também, mesmo princípio, vamos supor que o contrato seja entre as partes ali, né? Você vai receber o aluguel, vai tratar da mesma forma, vai anotar o valor, virou mês, paga o imposto dependendo do valor recebido, alimentado lá no Carnê-Leão, no sistema da Receita Federal. Outro ponto é a questão da despesa, né, relacionada a esta atividade. Como a gente está no exemplo aí, por exemplo, de um dentista profissional autônomo que trabalha na área e emite um recibo, a gente tem a questão das despesas relacionadas a esta atividade. Seguindo o exemplo, vamos supor que o dentista ele teve R$ 5.000 de faturamento, né, de recebimento aí de natureza desse serviço, e quando ele lança no Carnê-Leão esses 5.000, dá um imposto a pagar, porque hoje a base de cálculo ali de R$ 5.000 tem imposto a ser pago. Só que a legislação nos permite fazer uma coisa que a gente chama de livro-caixa. Dentro do Carnê-Leão, a gente vai alimentar as despesas que aquele profissional autônomo teve com a atividade dele, né? Para exercer essa atividade, ele teve X de despesa. A gente vai lançar essas despesas dentro do Carnê-Leão. O que vai acontecer? As despesas elas vão deduzir da base de cálculo a hora de calcular o imposto. O que é isso, Anderson? Basicamente assim, você teve esses mesmos R$ 5.000, você teve 3.000 de despesa. Quando a gente lançar 5.000 de receita menos os 3.000 de despesas dedutíveis, a gente tem R$ 2.000 ali de sobra para poder calcular o imposto. R$ 2.000 não é passível de pagamento de IR, né, hoje. Então a gente não apura nenhum imposto porque só ficou R$ 2.000 e não os 5. Aí você não paga imposto nesse mês. Anderson, quais despesas eu posso utilizar para deduzir, né, no meu livro caixa? Eu vou deixar um link embaixo do vídeo, que é onde a Receita fala sobre despesas dedutíveis, o que pode ser, tem um artigo aí que ela escreveu, bem bacana. Mas basicamente são as despesas que você tem que são essenciais para a execução daquele serviço. Então, se você vai executar, por exemplo, um serviço de odontologia, você precisa de insumo, você tem os equipamentos ali que você precisa comprar, né, os insumos para poder executar a sua atividade. Uma luva, ou de repente uma seringa, ou qualquer coisa, um equipamento que você vai utilizar, essas despesas elas podem ser lançadas no livro caixa como dedutíveis. O próprio aluguel, se você paga o aluguel do prédio, conselho de classe, então a odontologia tem que pagar lá o CRO, né, que é o conselho de odontologia, essa despesa com o conselho pode ser lançada. E uma informação importante é que o fato gerador para você abater essas despesas, o fato gerador é sempre o pagamento. Então, se você tem uma despesa que você parcelou uma compra ali em 3 vezes, ela não vai entrar para o mês. Vamos supor que você parcelou ali mês 10, 11 e 12. Ela vai entrar na despesa não o valor cheio no mês 10, que foi quando você comprou. Ela vai entrar a parcela no mês 10, uma parcela no 11, uma no 12. É sempre o valor pago. Então, se você comprou R$ 300 e dividiu em 3 parcelas de 100, ela vai entrar R$ 100 na despesa de outubro, 100 na de novembro e 100 na de dezembro. Ela não entra 300 de uma vez em outubro, que foi quando foi a compra. E já aproveitando, a gente vai falar se compensa ou não, né, permanecer como autônomo nesse caso. A permanência como autônomo, ela tem que ser avaliada. Por quê? Porque, como eu citei anteriormente, nós temos as despesas, que a gente vai precisar avaliar as despesas, né, com base nos seus rendimentos recebidos, para saber se compensa esses rendimentos serem declarados como Carnê-Leão. Porque às vezes nem sempre compensa. A gente pode abrir um CNPJ, por exemplo, e os lançamentos, né, os recebimentos podem ser feitos através de uma pessoa jurídica. Então essa análise ela deve ser feita para verificar se compensa a permanência como pessoa física ou pessoa jurídica. E serve para o aluguel também, tá? Nesse caso, por exemplo, hoje em dia tá muito em alta o pessoal, eles abrem, por exemplo, uma holding. A gente pode abrir uma holding para, fora os outros benefícios, né, que envolvem a holding para o patrimônio familiar, mas a gente tem a questão dos rendimentos dos aluguéis, né, que hoje os rendimentos dos aluguéis são declarados na sua pessoa física. E se de repente da quantidade de rendimento, como não tem despesa a ser deduzida, né, a quantidade de rendimento gera um valor de imposto de renda a ser pago muito alto,
Então a gente tem que avaliar, de repente, se compensa migrar esses rendimentos recebidos para uma pessoa jurídica e não permanecer no Carnê-Leão. Então a gente abrindo um CNPJ, uma holding, a gente transfere todos esses rendimentos aí para a pessoa jurídica. Bom, então diante de todo esse conteúdo, né, de toda essa explicação, fica aí mais uma vez a dica para avaliar a permanência, até novamente eu friso essa questão, de avaliar a permanência como pessoa física ou não. Nós vamos ter algumas mudanças para o ano que vem, provavelmente. Nós temos reforma tributária, temos a questão da isenção aí que está sendo discutida do imposto de renda abaixo de 5 mil, então o cenário ele pode mudar, né, com certeza. A gente atualiza vocês. E então toda a análise ela é bem-vinda, né? Ela deve ser feita. Gente, era isso que eu queria conversar hoje, era a respeito do Carnê-Leão. Espero que tenha ficado claro, que eu tenha ajudado de alguma forma, que eu tenha esclarecido as dúvidas aí. E peço que todos se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê um like aí para fortalecer, que ajuda bastante. Muito obrigado e até a próxima.